Olá, tudo bem? Você já ouviu falar do trauma religioso? Pois é, o trauma religioso existe e pode afetar a vida de muitas pessoas, principalmente pessoas que vieram de religiões muito controladoras. E talvez você foi vítima ou está sendo vítima desse tipo de trauma. Eu vou falar mais nesse vídeo. Eu sou Virginia Cosa, sou sobrevivente do narcisismo materno, sou psicanalista, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas.com, que está com vagas abertas. Você que veio de um lar disfuncional, esse curso foi desenvolvido por mim, que sou sobrevivente, mas para você, com todo o meu conhecimento e experiência, clica no primeiro link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Lá tem um link para você conhecer. Bem, a síndrome do trauma religioso, ela ocorre quando você faz parte de uma comunidade religiosa abusiva ou quando esse líder ou esses líderes, eles vão te traumatizando, né? Então ocorre um trauma duplo. O primeiro trauma, que é um trauma continuado ou um trauma prolongado, é na vivência, na dinâmica abusiva e controladora dessa religião. E o outro trauma é quando você tenta se desligar dessa comunidade religiosa. Ou quando você se desliga, quando você consegue se desligar, ocorre o trauma de separação. E outro trauma que pode acontecer também é o trauma de traição. Por quê? Você percebe que foi enganado, né? E nesse período todo você recebeu todo tipo de abuso emocional, psicológico, e aí você pode sentir o trauma de traição. Afinal, você confiava nessas pessoas. Eu já contei no canal um vídeo bem antigo que isso aconteceu comigo. Eu vou resumir aqui brevemente como foi minha experiência com trauma religioso. Eu fiquei em uma igreja evangélica que antes era batista e depois entrou o sistema de células. E aí a Convenção Batista expulsou essa igreja porque acho que viram que tinham coisas erradas e a gente nem estava sabendo na época. E o sistema de células nem sempre, né, obviamente não são todos, né, nem sempre será dessa forma, tá? Mas conheço muita gente que passou por trauma religioso no sistema de células. O que ocorria? Tinha aquela coisa de crescer, multiplicar, muita pressão, muitos congressos, você se envolvia com tantas atividades da igreja de célula que você ia se afastando dos familiares, dos amigos, e ocorria aquela lavagem cerebral de que a única igreja certa é aquela que é em células, né? Que as outras estão fora da visão, porque aí eles vão lá, manipulam um versículo, né? Onde Paulo ia na casa das pessoas e a igreja era a reunião na casa das pessoas, eles manipulam, fazem uma lavagem cerebral para você entender que as igrejas que não são em células são erradas, né? E fica aquela pressão para você multiplicar e manter aquelas pessoas. Há uma disputa, né? Uma disputa entre os líderes das células de quem tem a célula maior para multiplicar logo, né? Claro que é muito sutil essa manipulação, mas muita gente cai. E eu e meu marido, né, nós fomos líderes de célula e tinham pessoas abusivas, obviamente, como todo lugar. Gente narcisista na célula, gente com traços narcisistas. E aí, quando essas pessoas me ofendiam, eu tinha que ficar de boca fechada. Quando eu cansei de ser maltratada, aborrecida, humilhada por alguns membros da célula, eu comecei a responder. E aí eu fui e me botei bordas e limites. Na época eu não entendia nada de narcisismo, tá, gente? Não conhecia o termo, estava ainda na alienação da mãe narcisista. Foram muitos anos atrás isso, há 8 anos atrás ou mais. Acho que mais que isso. E aí, quando eu botei as bordas e limites com um membro da célula que tinha e tem, né, traços narcisistas, ele não gostou. E aí ele passou a faltar à igreja, foi reclamar com o pastor, porque esse membro, né, da célula, ele tinha o dízimo bom, né? Quer ver um pastor safado ficar bravo? É quando você tira um membro da igreja que tem o dízimo bom, né? Porque aí eles recebem menos, né? Pois é. E aí, esse membro da igreja, esse membro da célula da igreja, eu fui botar minhas bordas e limites, ele não gostou, foi reclamar com o pastor. E o pastor, gente, acabou com o meu emocional. Ele gritava tanto comigo,
Quem é você? Pra não sei o que, não sei o que. Como você pode fazer isso? Sendo que eu estava apenas colocando bordas e limites. Eu não xinguei ninguém, não ofendi ninguém. Apenas pedi para ser respeitada e para não ser maltratada. Você não sabe amar as pessoas. Aí você já se sente um monstro por você ser filho de mãe narcisista. Você acha que você sempre tá errado. Carrega a culpa desde a sua infância. Gritando comigo no telefone. Você não sabe amar as pessoas. Não é assim que se trata as pessoas. Que não sei o que. Ele gritava, eu chorava de soluçar. Ele não tava nem aí. Empatia zero que os perversos têm, né? Empatia zero. Não foi só isso. Foram várias manipulações. Várias situações, né? A gente tava tentando arrecadar dinheiro, não, arrecadar pessoas para levar na capital para doar sangue para um menino do bairro, né, que tinha leucemia. Gente, eles não quiseram ajudar com a gasolina. Ainda ele debochou. Ué, Virginia, você não gosta tanto de fazer caridade? Você e sua célula? Então vocês que arranjem um carro e também o dinheiro da gasolina com deboche, sabe? Foi trauma em cima de trauma, tá, gente? Também arrecadamos dinheiro para cesta básica, e isso não era bem visto, não era. Você não podia pedir ajuda para nada. Além da palavra, da mensagem, a gente também ajudava quem precisava, né? Não era uma célula de classe média, um bairro de classe média, então o que estava ao nosso alcance a gente tentava fazer, mas não podia contar, então era uma manipulação atrás da outra. Dessa vez que eu me impus contra um membro que tinha traços de narcisismo, tem uma liderança abaixo do pastor que toma conta das células que você multiplicou, e aí você fica responsável por aquela célula, mesmo que essa célula não seja mais sua. E aí tem uma hierarquia, né? Nessa hierarquia, o casal que cuidava de várias células, dentre elas a nossa, que era a mãe, que é a mãe do pastor e seu marido, foram na nossa casa, foram falar comigo, não com meu marido, porque eles são muito espertos, né? Viam que eu não revidava, porque na época eu não tinha bordas e limites ainda, começaram a gritar comigo. Ela começou a gritar. Porque você agiu na carne? Eu só botei bordas e limites, gente. Eu só falei que eu não queria ser mais desrespeitada. O marido dela começou a pegar versículo para me manipular, dizendo que eu estava agindo na carne. E ela começou a gritar comigo. Sabe o que eu fiz? Levantei, abri a porta e falei: se vocês vieram gritar comigo, vocês vieram na casa errada, vocês podem sair, por favor. Expulsei eles da minha casa e saí da igreja. Não foi só por isso, porque tinha também, tinha um trabalho com as adolescentes e elas tinham denunciado um líder de célula que estava seduzindo, tocando nelas. Quando eu fui denunciar isso para o pastor, ele falou que era para tomar conta da minha vida. E ainda me manipulou, olha ali, gente, presta atenção. Ainda me manipulou dizendo assim, que ele iria orar por mim, porque não era de Deus eu ter raiva do irmão. Eu falei, eu não só como tenho raiva, mas se encostar em um dedo das minhas meninas, aonde eu estiver, eu vou comer ele na porrada. Se você quiser falar isso que é coisa do demônio, pode falar. Mas as minhas meninas eu vou proteger e vou avisar o pai de cada uma. Avisei e saí da igreja, tá, gente? Então foi trauma e manipulação, muito gaslighting. Na hora de fazer aquele apelo no final do culto, eu ficava responsável, e eles fazem isso, né? Eu tinha 1 milhão de tarefas na igreja, gente. 1 milhão. É tanta alienação, eu ficava responsável de anotar o nome das pessoas que levantavam a mão. E ele falava, fecha os olhos. Pra quê? Pra gente não ver o que estava acontecendo. Eu ficava de olhos abertos e aí ele falava, amém, significava que alguém tinha levantado a mão. Eu olhava, não tinha ninguém, gente, ele manipulava todo mundo. Falava amém, Deus abençoe, para as pessoas pensarem que as pessoas estavam levantando a mão para se incentivar a levantar a mão. Olha que nível de manipulação. E aí, isso é gaslighting, porque eu olhava e eu não via nada. Eu falava, gente, eu acho que eu tô doida, porque não tem ninguém levantando a mão. Será que são essas pessoas? Eu não vou anotar, vão brigar comigo. Então, olha, gente, foram 4 anos de abuso, 4 anos de manipulação. E aí eu entendi que eles eram manipuladores, mas eu não sabia ainda de narcisismo. Depois que eu fui entender que a mãe é narcisista, ele é narcisista, um dos irmãos é narcisista, vi toda a dinâmica, o filho problemático é o filho bode expiatório dessa família disfuncional. Então os perversos estão também entre os religiosos. A síndrome do trauma religioso
São diversos sintomas que alguém experimentou como resultado de experiências religiosas traumáticas ou extremamente estressantes. Isso geralmente acontece quando o indivíduo está lutando para se separar de uma religião autoritária e extremamente opinativa e que questiona a verdadeira extensão do que foi ensinado a acreditar. Toda vez que eu questionava, eu era invalidada. Toda vez que eu questionava, vinha a retaliação depois, vinham a agressividade, palavras hostis contra mim. Trauma crônico durante a permanência nessa instituição religiosa, né? E o trauma agudo vem na separação, muitas vezes acompanhado de estresse pós-traumático complexo. Quais são os tipos de abuso? Abuso espiritual. Isso ocorre quando um líder religioso ou sistema religioso tenta controlar, manipular e degradar você. Foi o que aconteceu comigo, mas pode acontecer também abuso sexual, abuso físico. Já vi uma sobrevivente falar que o pastor, quando ela contou para os pais narcisistas que ela era homossexual, o pastor foi lá exorcizar ela e bateu na cara dela. Ai, gente, não gosto nem de lembrar. Abuso emocional, sendo dito que você é pecador e vai para o inferno. Sentir vergonha ou ser dito que você não é digno do amor de Deus devido aos seus pensamentos ou crenças. Medo de expressar ou compartilhar seus pensamentos, porque vem retaliação. Você é forçado a seguir regras e expectativas de suas comunidades, da comunidade religiosa. Você fica marginalizado devido ao seu gênero ou sua sexualidade. O uso das escrituras para justificar abusos e injustiças. Você não se sente livre para deixar a sua fé porque ocorre manipulação. Quais são as sequelas? Sequelas cognitivas, confusão, dificuldade de tomar decisões, pensamento muito crítico, dissociação, confusão de identidade, afetivo, ansiedade, crise de pânico, depressão, ideação suicida, raiva, tristeza, culpa, solidão, falta de sentido na vida, distúrbios do seu corpo como um todo, né? Dificuldade de dormir, né? Você tem o sono de vigília, você fica hipervigilante, transtornos alimentares, pesadelos com chamas de fogo, inferno, por exemplo, disfunção sexual, porque muitos fazem lavagem cerebral, né? E aí temos uma pastora, né, que tá aí nas redes sociais, que ela grita, né? O pastor tá comendo as meninas, mas mesmo assim ele é meu marido. Não tem um vídeo assim? Pois é, por aí vai, gente. É muita alienação, muita mesmo. Abuso de substâncias, porque você, para extravasar esse trauma, você acaba pegando estratégias de coping errada, como uma fuga, um escape, e pode até abusar de substâncias e esconde de todo mundo, né? Obviamente. Somatização, sociocultural, ruptura da família, porque você se afasta, seus amigos também, problemas no emprego, porque você pode ficar tão alienado que passa a ser invasivo no seu emprego e pode ser demitido. Estresse financeiro, por quê? Você dá até as carcinhas pro pastor. E gente, um relâmpago grandão, gente. Nós ficamos, em um ano, nós arrecadamos R$500 mil, uma igreja de comunidade. Eu vi gente, por essa luz que está me iluminando, tirar a mistura do prato da semana para levar para a igreja, tirar frango, que é a única coisa que tinha no congelador, para fazer coxinha para vender na cantina, para comprar um terreno, que seria, gente, a conversa inicial desse terreno seria uma creche para atender a comunidade carente. Essa igreja é uma comunidade carente. O que aconteceu? Esse terreno foi comprado, sabe Deus por qual valor? Porque foi falado 300 mil, mas eu duvido que foi. Nunca virou uma creche. Depois foi falado que seria uma creche, mas que seria cobrado mensalidade com valor simbólico. Nunca foi. Ficou um terreno lá parado que fica como escola bíblica das crianças. Pois é. E nós fizemos isso aqui, ó, achando, né? A ideia, a mentira, a deslavada vendida foi essa. E o dia que eu rompi com essa igreja, eu falei nos olhos do pastor, eu nunca vi ele gordinho, suave igual um porco. O gordinho suava de nervoso.
porque eu enquadrei ele. Eu não sabia nada de narcisismo, mas eu enquadrei. Eu falei, estou saindo porque você é um grande manipulador. E eu não vou ficar no meio dessa sujeirada nem a minha família. Que é isso? Ai, não. Eu falei, não tem conversa, acabou. Aí, eu nunca vou deixar ninguém falar mal de vocês. Porque trouxe aqui 2 testemunhas, porque tá na Bíblia, né? 2 puxa-saco ele trouxe. Vou deixar ninguém falar mal de vocês, porque vocês foram um grande exemplo para nossa comunidade. No domingo seguinte, que era ceia, tava falando mal da gente com o microfone lá na frente. Pois é. Eles falam uma coisa e agem de outra. Mas nunca vi, gente, suava. Foi enquadrado bonito, porque eu enquadro mesmo. Não sabia que era narcisista, senão tinha dito na cara dele que você é um narcisista, manipulador, safado. Mas como eu não conhecia, eu só falei que era manipulador. E assim saímos, né? Tem gente da igreja que atravessa do outro lado da rua para não falar com a gente, porque ficamos como os endemoniados, né? É isso que eles falam. Inventam muitas mentiras também, né? Muitas mentiras. Problemas culturais, né? Porque você acaba vendo pelo em ovo e muitas vezes até ir ao cinema é pecado, né? Não pode ouvir música do mundo, né? Coisas da alienação religiosa, não pode. Então você começa a ver demônio em tudo. A realidade é essa. Imaturidade emocional, intelectual, social e sexual, resultante de informações controladas, desencorajamento do pensamento crítico fora do ambiente religioso. Além disso, quando a teologia violenta, incluindo ameaças de inferno, demônios, mundo exterior, maligno, foi incorporada à estrutura básica da visão de mundo de um indivíduo, as ameaças de se envolver com o mundo exterior, em vez de permanecer na bolha segura do mundo controlador da comunidade religiosa, pode induzir ansiedade. Você vai no banco e você fica com medo. Ai, será que aqui tem pessoas com demônios? Será que eu indo ao banco, a instituição bancária, não tem o dono, não tem um pacto com o capiroto? Tem isso, gente. Tem. Quem já foi de igreja escravizadora sabe o que eu tô falando. Estresse pós-traumático complexo. Uma pessoa pode ficar traumatizada por imagens de fogo queimando. E, de fato, grupos fundamentalistas são conhecidos por usarem histórias aterrorizantes para doutrinar as pobres das crianças, né? O trauma religioso pode ser comparado ao trauma da traição por causa da confiança depositada na comunidade e nos líderes religiosos. Você pode ter pensamentos confusos de 880, preto ou branco, né? Tudo ou nada, certo e errado, desentendimento com outras pessoas devido a esses ensinamentos, depressão, ansiedade, tristeza, autoaversão, você passa a se odiar, porque principalmente quando, como nessa situação onde eu fui manipulada para entender que eu era a pessoa errada da história, porque o membro que não estava indo mais tinha, né, tutu para dar para a igreja, né? Então você passa a se odiar e fala, eu não sou bom o suficiente quando tem essas manipulações. Baixa autoestima, medo, isolamento, e incapacidade de encontrar sentido da vida fora do ambiente religioso. Então, se você tem esses sintomas, busque ajuda terapêutica. Quem quiser agendar uma consulta, tem meu e-mail na descrição e nos comentários. Atendo como psicanalista clínica. Busque ajuda, saia dessa bolha. Saiba que Deus não está dentro de igrejas com líderes que tem pacto mais com o diabo do que com o próprio Deus. Gente ruim, perversa, não tem nada a ver com Deus, não. E não, a minha dica para você que talvez está e não consegue sair, não fique do lado desse povo. Não se assemelhe a eles, não compactue com o que a própria Bíblia condena. Se você pegar os evangelhos e pegar Jesus descendo sarrafo lá nos fariseus, e quando ele diz que eles são lobos em pele de cordeiro, e fala sobre a ganância desses líderes religiosos, você enxerga tudo isso dentro da sua igreja, mas você finge que não vê, devido à doutranização. Acho que eu falei errado. Doutranização. Pedi confirmação de Deus em sonho, e Deus me confirmou, tá, gente? Deus fala, mas a gente tem que abrir a nossa mente também, sair dessa bolha permissiva. E acredite, Deus não tá com essa turma, não. Saia enquanto é tempo e cure as suas dores,
tá bem? Quem quer entender sobre mães narcisistas tem um e-book gratuito para baixar, vou deixar também nos comentários e na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.